E aí pessoal, beleza? Hoje vamos fazer uma configuração de SMTP para iniciar o nosso sistema de notificações do GLPI. Se vocês repararem aqui em configurar, no módulo de configurar, a gente tem um módulo específico para notificações do GLPI. E essas três opções ela vêm por padrão desativadas. Inclusive, se você desativar as três, essas opções do lado direito elas nem aparecem. Então você precisa ativar a primeira, salvar e ativar a segunda e a terceira depois. O sistema de notificações é a primeira, as notificações por e-mail é a segunda, que é a que a gente vai usar hoje, e as do navegador são a terceira. Então se você vir aqui em e-mail notificações configuration, você vai ver esses campos aqui, que é uma configuração de SMTP para o GLPI passar a utilizar um determinado endereço de e-mail que você vai criar para poder enviar notificações, seja de forma manual ou automática. Você pode botar para ele executar de tempos em tempos uma verificação se chegou e-mails na caixa de e-mail que você declarar para chegar e-mails, ou se há e-mails para serem enviados. Eu vou mostrar essa parte aí hoje. Então aqui basicamente nesses quatro primeiros campos você vai repetir o mesmo e-mail, ou se você quiser um e-mail diferente para cada situação dessa, você vai declarar esses e-mails aqui. E aqui você vai declarar o nome que você quer que seja mostrado para cada um desses e-mails. No meu caso eu vou usar o mesmo e-mail para todos. Você vai setar como SMTP aqui, vai deixar por padrão essa numeração de tentativas aqui. Deixar no padrão também a verificação de certificado e aqui você vai colocar smtp.gmail.com. Aqui você vai repetir o mesmo endereço que você colocou aqui embaixo e a porta você vai deixar 587. Uma coisa que muita gente erra, e que inclusive até um inscrito perguntou no vídeo passado, por que o SMTP está dando erro para o Gmail? E aí tá o detalhe, muito provavelmente ele colocou a senha do Gmail aqui. E não é a senha do Gmail que tem que colocar aqui não. Eu vou explicar essa parte para vocês. Vocês vão acessar as configurações de segurança da conta que você deseja, do e-mail que você deseja. E vocês têm que ativar obrigatoriamente a verificação de 2 etapas. No meu caso eu ativei e coloquei o Google Authenticator. Mas tanto faz qual o método que você vai ativar, desde que ela esteja ativada. Feito isso e salvada a configuração no Gmail, você vai pesquisar aqui senhas de app. Ele vai aparecer na pesquisa dentro das configurações de conta do Gmail, essa opção aqui, senhas de app. Aí aqui dentro você vai colocar, você vai logar de novo se ele pedir, né? Colocar o seu PIN. No meu caso eu estou no Windows 11, então ele pede tudo isso, mas é capaz até dele já ir direto para essa tela. Aqui você vai colocar o nome que você quiser, nesse caso aqui eu vou colocar GLPI, e ele vai gerar uma senha aleatória para você. Essa é a senha que você vai usar no GLPI, mas você vai usar sem os espaços. Então ele gerou uma senha para a gente. Você vai dar o concluído, a senha some e ele fica só o registro de que foi criada uma senha de aplicativo aqui. Lá no GLPI, você vai colocar justamente essa senha aqui e vai salvar. Se você colocar outra senha, vai dar errado. Engraçado que eu tirei os espaços e mesmo assim foi com o espaço lá. Vou colar de novo aqui e vou confirmar. Deixa eu só apagar aqui, confirmar se ela está correta. Pronto, agora está certa. Então você vai colocar o mesmo e-mail, se for um caso igual ao meu, né? Eu estou usando o mesmo e-mail para qualquer tipo de mensagem. SMTP, deixar o padrão sim, notificação, e-mail e salvar. Beleza, já salvamos aqui a senha. Vou colocar até em full screen. Eu estava botando em tela assim para não mostrar o resto das configurações de segurança lá, né? Então pronto, a gente já está com a configuração feita aqui. Vamos enviar um e-mail de teste que vai ser enviado para esse mesmo endereço que a gente colocou aqui. Repare que ele deu certo, retornou aqui um log técnico e o sucesso K. Se a gente vir aqui, a gente vai ver que o e-mail de teste já chegou. Só que aqui a gente terminou de configurar um e-mail que envia, tudo bem? E ele não faz isso de forma automática no padrão não. Se a gente vir aqui dentro do próprio GLPI em ações automáticas, a gente vai ver que tem uma das ações que é referente a notificações por e-mail.
eu só ver qual é a notificação aqui. Genuine Notification, o nome dela. Ver se eu acho aqui. Pronto, é a última, inclusive. No meu aqui é a última da lista, mas repare que tem mais páginas aqui. Então pode ser que seja um pouquinho mais complicado de achar, mas lembre do nome, Genuine Notification. Então aqui a gente vai declarar para o GLPI se essa ação vai ser automática ou via CLI. CLI, não sei como é a pronúncia disso. Se for via CLI, muito provavelmente você vai ter que usar um cron para acionar esse CLI. Agora, como fazer a cron, aí você já tem que pesquisar separado. Você vai ir lá no Apache e vai criar uma linha extra dentro do arquivo de configurações da cron que vai executar essa CLI. Tem outras formas de fazer isso automático também, mas aqui a título de testes eu vou deixar no manual mesmo, que é pelo GLPI. Então já configuramos o e-mail, já sabemos aonde é a ação que faz enviar o e-mail. Vamos agora criar um chamado de teste. Só que para isso, tem que fazer duas coisas. A primeira é que o usuário que você vai criar, aqui está o usuário Márcio Vitor que a gente criou na aula passada, ele tem que estar com um endereço de e-mail que você configurou lá, né? Que é o e-mail que vai receber essa notificação. Então, na verdade, não necessariamente precisava ser esse e-mail aqui, tá? Esse e-mail que a gente está usando para enviar, só que a gente também vai usar para receber nesse exemplo. Esse e-mail de envio ele pode ser totalmente diferente do e-mail de recebimento. Então, aqui, esse usuário está com esse e-mail, mas poderia ser qualquer Gmail que iria funcionar. Então, repare que eu já coloquei. Vamos criar um chamado agora em nome de Márcio Vitor. Teste de bomba de gasolina. Colocamos o título, a descrição. Eu estou logado com um usuário que nem é ele. Deixa eu sair aqui. Eu tenho que logar com aquele usuário. Desculpe. Pronto, agora sim. Vamos criar um chamado. Teste de bomba de gasolina. Já veio preenchido aqui. Vamos criar aqui um chamado de requisição. A gente precisa reabastecer a bomba de gasolina. Já tem o usuário requerente aqui, que é quem está abrindo o chamado, e o grupo observador vai ser preenchido automaticamente quando a gente gerar o ticket. Assim como o nível de serviço também vai ser aplicado. A gente configurou isso na aula passada. Então vamos aqui adicionar. Criamos o chamado em nome de Márcio Vitor. Como ele tem um e-mail declarado no usuário dele, se a gente fizer a ação automática do GLPI, ele já vai enviar um e-mail para Márcio Vitor informando que foi gerado o chamado em nome dele. Vamos fazer uma execução manual aqui. Só que eu tô com um usuário que não pode fazer a execução daquilo. Esqueci disso, peraí. Vai ter que logar com o usuário de administrador. Esse aqui não vai ser na mesma máquina, né? Tem que lembrar isso aqui. A gente tá simulando um usuário comum e um usuário administrador ao mesmo tempo. Vamos vir aqui ação automática, Genuine Notification, e agora sim executar com o usuário que tem permissão, né? Executou, já foi enviado o e-mail e repare que para Márcio Vitor lá, que está com esse e-mail, eu dei o exemplo esse, mas poderia ser qualquer outro, chegou um chamado notificando ele de que foi gerado um novo ticket no nome dele. Então isso aqui já é nativo do GLPI. Ele vem dessa forma tosca aqui, mas dá para você ajustar isso aqui. Você consegue colocar um padrão nesse e-mail aqui. É claro que eu não vou mostrar isso nessa aula específica. Então, conseguimos gerar um chamado em nome de Márcio Vitor e a gente já viu que funciona a notificação. Lembrando que eu tive que executar manual, mas isso, o certo é deixar automático. Você vai ter que configurar um CLI para poder fazer os envios automáticos dentro do período que você declarar aqui. Você coloca o máximo e tudo mais. Ele tem um registro de logs aqui. Tem as estatísticas. Você consegue ver diversas coisas. Tudo que está acontecendo vai ser gerado aqui. Então depois vocês têm que pesquisar como é que configura um CLI para poder fazer a execução automática. Mas a parte do e-mail, a parte da execução é dentro de ações automáticas. A última opção da primeira página. Genuine Notification. E a parte de configuração da SMTP, você vai em notificação, habilita os três, e configuração de e-mail. Aí aqui vocês colocam a configuração que eu citei. Lembrando que o duplo fator tem que estar ativado na conta Gmail e não é a mesma senha da conta Gmail aqui, e sim uma senha personalizada, tudo bem?
Eu vou deixar para a próxima aula para te falar sobre outros assuntos.